Boa tarde a todos, senhoras e senhores, que prestigiam nossa palestra, assistindo esse evento de forma presencial e também virtual, através do YouTube, da rede social do Clube Naval. A todos, muito obrigado. Saúdo as autoridades presentes, na pessoa do Almirante de Esquadra Monteiro, da Escola de Guerra Naval. Expresso nossa gratidão ao excelentíssimo senhor Almirante Prado Maia, presidente do Clube Naval, e ao senhor Almirante Elke Fury, diretor cultural do clube, por disponibilizarem ao CTM essa excelente infraestrutura do auditório do 5º andar para a realização da palestra. Aos prezados colegas do CTM, comandante Brick e comandante Leonan, palestrante e moderador, nossos agradecimentos pelo grande esforço e dedicação na preparação do evento, que ora iremos apresentar, abordando conceitos estratégicos fundamentais para desenvolvimento no país de uma moderna indústria na área de defesa e tecnologias correlatas. Destaco também que estão afixados na entrada do auditório e também nas redes sociais do clube os currículos vitae resumidos dos comandantes Brick e Leonan, pontuando suas principais áreas profissionais e acadêmicas, realizadas como engenheiros da Marinha e também profícuas realizações no campo civil e empresarial. Daremos, então, início à palestra, cujo tema é Desenvolvimento Industrial e Tecnológico no Brasil, na área de defesa. Convidamos, então, os comandantes Brick e Leonan para compor a mesa, passando inicialmente a palavra ao moderador do evento, comandante Leonan. Boa palestra a todos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. E eu vou dizer que é uma missão que eu recebi do Joel, uma missão muito prazerosa, né? Muito gratificante para mim, fazer esse papel de moderador da apresentação do comandante Brick, que eu acho que dispensa, o currículo dele fala por si, toda a história dele, tanto na Marinha como no meio civil, né? Eu acredito, com pouquíssima chance de errar, que é a maior autoridade em logística de defesa do país, né? A autoridade acadêmica nessa área, né? O tema que ele vem desenvolvendo há muitos anos, né? E hoje ele vai nos brindar aí com essa visão, né? Plagiando ele mesmo, né? A gente vai tentar olhar a floresta e não olhar a árvore, né? Continuando no meu plágio, né? Que não adianta plantar árvore no deserto que ela morre, né? Você tem que ter condições de solo adequadas para poder a árvore prosperar. É justamente sobre quais seriam as condições de solo favoráveis para que a árvore, a floresta, vamos chamar assim, que a gente pode ir fazendo analogia com a base industrial de defesa, possa florescer, né? Crescer e ficar forte e atender efetivamente às necessidades do país, né? Então, sem mais delongas, após plagiar o comandante Brick, esse ele falou hoje no almoço, né? Eu gostei muito da coisa, estou plagiando, mas estou dando a referência. Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu pedi, então, passar a palavra para o comandante Brick para a sua apresentação. Por favor, comandante. Bom, obrigado, Leonan, pelas suas palavras. Queria agradecer também o Departamento Cultural do Clube Naval e ao comandante Joel, que é
representante do grupo de interesse em ciência, tecnologia, engenharia, matemática e inovação, né, pelo convite. Eu espero atender às expectativas e trazer alguma coisa que possa levar a todos à meditação sobre o problema, né. O comandante Joel e eu somos amigos de longa data e tivemos carreiras muito parecidas. O comandante Joel e eu já trabalhamos no governo, nessa área de ciência e tecnologia, na Marinha, depois na universidade e também em empresa. Eu tive empresa, o comandante Joel ainda tem empresa, ou seja, nós já atuamos nas 3 pás da hélice tríplice, né? Então, temos alguma experiência em observar e trabalhar nesses 3 setores. Antes de fazer a apresentação, eu queria dizer o seguinte: eu parto de uma premissa da realidade que o país vive em termos de defesa. O Brasil não tem uma capacidade militar à altura das suas necessidades, acho que isso é uma coisa que é um consenso, e também não tem uma indústria de defesa e até mesmo uma indústria que seria adequada a um país com o potencial e com o porte que ele tem. Então, este é um problema. É importante saber a causa desse problema. Eu vou tentar me debruçar um pouco sobre a causa, mas não vou ficar só na causa. Nós precisamos ter também uma ideia de como resolver esse problema. Eu vou procurar também dar algumas indicações de como eu vejo que a solução, onde está a solução do problema. Ok? Essa apresentação é curta, 1 hora, né? Mas final de 2022, eu fui contratado pela Fiesp para fazer um position paper da Fiesp exatamente sobre esse tema, a política industrial e tecnológica para a defesa. Esse paper deveria ter sido discutido na diretoria da Fiesp, isso foi antes das eleições. Okay? Mas depois das eleições eles mudaram de ideia, não discutiram nada. Esse documento foi também apresentado ao ministro da Defesa, atual ministro da Defesa, numa reunião que teve lá no CDESEM, do qual eu faço parte, e ele tinha ficado de ler o documento e retornar para discutir o documento. Também isso não foi feito. Então, provavelmente, tem alguma coisa nesse documento que não agrada muito e provavelmente não vai agradar muita gente aqui também. Mas o meu papel é, depois de anos de analisar essa situação, é identificar o problema e mostrar que existe um problema e que existe uma solução possível. Aliás, uma solução que nós já tivemos no passado. Então, e é uma solução que todos os países que têm uma base industrial forte já adotaram. Então, não é a minha solução. É uma solução já comprovada. Então, esse documento está disponível no portal do UFDefesa. No portal do UFDefesa, ele disponibiliza uma grande quantidade de estudos, artigos e periódicos, dissertações e teses sobre logística de defesa. Eu não estou ali preocupado com espuma. Okay? E só tem documentos mais embasados. Então, é um portal que não é atualizado toda hora, só atualizo quando tem alguma coisa que vale a pena. E, provavelmente, nos próximos dias, eu devo colocar mais uns 2 ou 3 documentos lá. Então, quem estiver interessado nesse tema, desenvolvimento industrial e tecnológico para a defesa, é uma fonte. Sumário. Eu vou dividir essa apresentação em 4 partes. A primeira parte é falar sobre uma base conceitual. Por incrível que pareça, muitos dos conceitos que eu vou apresentar aqui não são conhecidos. Ou não são conhecidos com essa amplitude que eu vou apresentar. E tem uma frase de Shakespeare, né, que diz que, para quem não sabe para onde ir, todos os caminhos estão errados. Se você não sabe para onde ir, todas as respostas às coisas que acontecem serão esporádicas e acontece até que as pessoas que, ao longo do tempo, vão se sucedendo para resolver o problema, acabam executando ações que se anulam entre si. Então, esse é um problema sério. Sem ter uma base conceitual, nós não conseguimos resolver um problema que demora décadas para ser resolvido. Então, vou focar nisso. Qual a importância relativa das Forças Armadas e da base logística de defesa, cujo conceito eu ainda vou falar, né, para o preparo e para a sustentação do emprego da capacidade militar do Brasil.
ou seja, para construir a capacidade militar e para apoiá-la no seu emprego. Segunda parte, eu vou dar uma visão macro do que seria uma gestão estratégica do orçamento de defesa, uma gestão estratégica da defesa, capaz de desenvolver e sustentar forças armadas e bases logísticas de defesa adequadas à necessidade do país, ou às necessidades. Vou fazer um breve histórico. O que o Brasil tem feito nas últimas décadas para desenvolver e sustentar as forças armadas e a base logística de defesa estratégica. Esse conceito de base logística de defesa estratégica será explicado ao longo da apresentação. E, finalmente, uma visão micro, de pé no chão, vamos dizer assim, chão de fábrica, de como desenvolver na prática, no dia a dia, uma base logística de defesa estratégica. Okay? Então, essa é a estrutura da minha apresentação. Base conceitual. Eu gosto dessa frase tirada desse livro aí do Almirante Eccles, que ela explica tudo, né? Sem um consenso sobre conceitos fundamentais, são remotas as possibilidades de se criar harmonia de pensamento e de ação, que é essencial para se prover segurança nacional em um mundo confuso. Eu acrescentaria, as soluções para a área de defesa demoram décadas. Então, não é só no mundo confuso. Essas soluções têm que ser continuadas ao longo de vários governos. Então, não pode ser um governo entra, tem uma ideia, o outro entra, tem outra ideia. Isso não funciona. Vou começar, então, colocando as 3 questões-chave que caracterizam o problema do preparo da defesa. A primeira é, eu tenho que definir o problema da defesa. Qual é o problema da defesa? Então, a pergunta é, preparar para quais possíveis contingências futuras? Ou seja, possíveis ameaças e possíveis cenários. A palavra possível aí está sublinhada, porque existe também uma regra de ouro do planejamento da defesa, que diz que é impossível você atribuir probabilidades a eventos futuros. Quase sempre acontece, quando você faz todo esse cenário, atribui probabilidades a eventos, acontece que quase sempre as pessoas são apanhadas de calça curta. Né? É o que acontece normalmente. Sempre acontece alguma coisa não prevista. Okay? Então, já que você não pode, pelo menos, atribuir prioridades ou possibilidades, ou probabilidades, perdão, você deve levar em conta tudo o que é possível. Bom, definido o problema, nós temos que apresentar a solução. Solução é qual a capacidade militar necessária para enfrentar essas contingências. O conceito de capacidade militar, eu vou explicar um pouco mais detalhadamente também na apresentação, é uma palavra que pode ser interpretada de várias formas, e nós vamos dar uma forma mais específica. E, finalmente, a terceira questão, como desenvolver e sustentar os sistemas, os instrumentos de defesa, aquilo que o Estado constrói para prover a capacidade militar, que proverão essa capacidade militar necessária. Então, são as 3 questões básicas no preparo da defesa. Para quê, com quê e como você vai construir esse com quê? Os instrumentos. Bom, capacidade militar, é sempre importante lembrar isso, é proficiência em combate nas contingências possíveis. Essas contingências são, geralmente, podem ser expressas na forma desse acrônimo aí, TAC, tarefas, ameaças e cenários. Quais são os tipos de emprego tático que você vai se preparar para executar, né? Contra que tipo de ameaça em ambientes diversos. Se eu operar na Amazônia, é diferente de se operar no deserto e em outro lugar, por exemplo. Esse é um tipo de ambiente. Mas tem a ver também com cenário, tem a ver também com apoio de aliados ou posições de outros países, etc. E tal. Mas aqui nós estamos mais tecnicamente, pensando mais na parte técnica. Então, a capacidade militar tem 2 componentes que são essenciais. Se um deles não existir, não existe capacidade militar. O primeiro é capacidade, que eu chamo de capacidade operacional de combate, que
que seria a capacidade militar propriamente dita. Todo mundo, quando fala em capacidade militar, pensa nesse componente, que é a capacidade operacional de combate. Para realizar os combates, as missões de combate e afins, com o uso de unidades militares combatentes. Brigadas, no Exército, forças tipo, na Marinha, alas, esquadrilhas, na Força Aérea e assim por diante. Tem também sistema de comando e controle, mas isso é apenas para exemplificar. E uma capacidade logística de defesa para aparelhar, ou seja, fazer o preparo, construir as unidades militares e sustentar o emprego dessas unidades militares combatentes no campo. Nós estamos vendo a guerra da Ucrânia aí, como isso é importante. Então, sem ter esses dois componentes de capacidade militar, não existe capacidade militar. Pode desfilar no 7 de setembro, fazer boas paradas, mas assim, para a guerra não vai servir. Bom, instrumento de defesa é um conceito também que, assim, eu criei essa palavra, sabe, porque eu achei que ela é muito útil. Porque é aquilo que o Estado constrói para prover capacidade militar. Então, são sistemas, né? São organizações ou instituições que o Estado constrói e sustenta para prover a capacidade militar que necessita para a sua defesa. Bom, existe uma que todo mundo não tem dúvida que Força Armada é importante, né? Mas a Força Armada não é o único instrumento de defesa, nem é suficiente. Então, a boa prática internacional é desenvolver e sustentar dois sistemas internacionalmente. A prática hoje é que sejam distintos e independentes. Força Armada, para prover a capacidade operacional de combate, e base logística de defesa. Não existe esse nome, né? Cada país usa um nome para uma instituição que faz essa função de cuidar da base logística de defesa. Mas eu, como não tenho nome, eu botei base logística de defesa, que eu vou apresentar o conceito depois. Para prover essa capacidade logística de defesa. Então, se você não tiver esses instrumentos, você não tem os componentes de capacidade militar, você, portanto, não tem capacidade militar. Existe um estudo da Rand Corporation, que é esse aqui, ó, Measuring National Power in Post-Industrial Age, que é interessante, é um documento que eu acho interessante. Mas vou só apresentar essa ideia deles, que é o seguinte: ele define o que são recursos estratégicos da defesa, para o preparo da defesa. Primeiro, orçamento de defesa, obviamente. Se o orçamento de defesa, né, não dá para... O orçamento de defesa ficaria naquela metáfora que o Leonardo mencionou aqui, de plantar uma árvore no deserto, né? Seria água. Okay. Sem água, a árvore não cresce. Okay? Você tem que alimentar a árvore com água. Mas não adianta ter água. Se ela estiver no deserto, pode jogar a água que quiser, que não vai nascer árvore nenhuma ali. As Forças Armadas, que seriam que prover essa capacidade operacional de combate, que, bom, os meios de combate, de apoio logístico, recursos humanos, etc. Né? E a base logística de defesa, que são as instituições de pesquisa e desenvolvimento, teste e avaliação de combate, base industrial de defesa. Né? Tem um outro componente que aqui a Rand Corporation não mencionou, porque lá essas coisas são óbvias, aqui no Brasil não é óbvio, então eu acrescentei um outro componente que nós vamos falar em seguida. Então, isso seriam os recursos estratégicos. Recurso estratégico porque é no nível, do mais alto nível do Estado, que essas coisas vão ser pensadas. Quem administra o Estado tem que pensar, tem que pegar o orçamento de defesa e dividir entre esses dois componentes de capacidade. Tem que priorizar um ou outro, dependendo da situação. Nós vamos depois mencionar o que deve ser priorizado em cada situação. Bom, capacidade operacional de combate, existe esse modelinho que diz aí que a capacidade operacional de combate é feita com vários fatores de capacidade. Tem vários fatores de capacidade, em vários países adotam coisas diferentes. Mas, basicamente, doutrina, organização, tática, informação, interoperabilidade, material, os meios, né? Instalações, logística, pessoal, treinamento e liderança. Esses fatores de capacidade geram os componentes da eficácia no combate. Eficácia tem, por exemplo, desempenho tem a ver com material. Aprestamento tem a ver com logística de manutenção, né? Disponibilidade. Habilitação tem a ver com pessoal, treinamento e liderança, por exemplo. Né? Emprego tem a ver com informação, tática, organização, doutrina e própria interoperabilidade. Então, você vê que eles se combinam para ter uma determinada eficácia numa tarefa
levando em conta ameaça e cenário. Então, nós temos aqui a proficiência em combate. É difícil estimar a priori uma eficácia em combate, mas existe maneira de fazer isso aproximadamente, né? Tem vários tipos de avaliações que podem ser feitas, até exercícios reais, não é? Em que é possível fazer isso. O ideal é a guerra, né? A guerra é a auditoria final do preparo da defesa. Só a guerra é que pode mostrar se você fez um preparo adequado ou não. Bom, eu citei aqui dois exemplos, o material e a logística. O material tem a ver com aquisição e P&D, e logística, aqui no sentido que as Forças Armadas usam, que é a logística que eu chamo de logística de operações, logística de apoio às operações, não é? Que tem a ver também com esse apoio logístico integrado, que está interligado com o material. Não é isso? Então, isso aqui está dentro de uma base logística de defesa. Agora, vamos falar em capacidade logística de defesa e tentar explicar o que significa isso. Bom, evidentemente, o resultado final desejado é isso aqui, proficiência em combate. Eu tenho que criar uma capacidade operacional de combate, ok? Forças Armadas, para executar as missões de combate, ser proficiente nisso. Para efetuar a missão de combate, eu preciso de um apoio a essas unidades no campo. Eu preciso de uma logística de operações. Eu preciso de abastecimento, manutenção, transporte, saúde, aquartelamento, etc. Ok? Até aqui é mais ou menos o que as Forças Armadas consideram. É o que está na ENDE. As Forças Armadas só consideram isso. A doutrina das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, para aqui. Okay? Isso é suficiente? Bom, ok, agora, quem é que provê isso aqui? Isso brota do nada? Cai do céu? Antigamente caía, né? Antigamente os americanos davam tudo que a gente precisava. Okay? Então a gente não precisava fazer nada. É só esperar o que eles davam, aprender a operar aquilo e operar naquilo que eles permitiam que a gente operasse. Essa é a história, basicamente, até hoje. Né? Mas precisa alguma coisa que crie isso aqui e permita que isso aqui também funcione. Isso é um outro tipo de logística. É um outro componente, é um outro tipo de logística de defesa, que eu chamo de... Não sou eu que chamo. Isso aqui está na literatura que fala em logística do produtor. Tá? Essa aqui é chamada logística do consumidor, essa aqui é chamada logística do produtor. Eu chamo de logística do produtor, logística do aparelhamento das Forças Armadas. Mas é mais do que aparelhamento, porque ela, de fato, também se fornece os insumos para a logística de operação. Sobressalentes, munições, combustíveis, alimentos, etc. Tá? Sem isso aqui não existe, e aqui não existe nada. Sem isso aqui, eu não tenho os meios adequados, isso aqui não existe também. Muito bem. Ok, precisamos disso. Quem é que fornece isso? Quem é responsável por prover aquela logística do produtor? O mundo inteiro entende que isso é função do Estado. No Brasil, isso aí é o mercado. Vamos ver que o governo lava as mãos, deixa... Os empresários patriotas é que devem desenvolver uma base industrial para, quando as Forças Armadas precisarem, eles estarem lá prontos para atender as Forças Armadas. Como isso é impossível, eles nunca estão prontos para atender as Forças Armadas, mas tem uma solução. Importar. Ok? Contratar o gringo para fazer as coisas. Isso significa o quê? Significa que nós vamos prejudicar ainda mais o crescimento da nossa base logística de defesa. Ou seja, é um ciclo vicioso. Bom, isso aqui, então, para que isso exista, é preciso uma capacidade de gestão de aquisição industrial e CTI por parte do Estado. Isso não brota do nada. Isso não é o mercado que cria. É o Estado que tem que fazer isso. É responsabilidade do Estado. Mas, para criar essa base aqui, eu preciso de uma outra logística também. Essa aí é uma logística que... um conceito que eu criei, na realidade. Assim, na prática, isso é feito, mas nunca havia antes sido conceituado dessa forma, que tem uma outra logística, que é a logística que eu chamo de logística da base de logística de defesa, que é uma logística para desenvolver e sustentar essa logística do produtor. Porque ela não nasce sozinha. Alguém tem que se preocupar com isso, planejar essas coisas. Bom, isso aqui então requer políticas industriais de CTI específicas para a defesa.
Resumindo, então, a base logística de defesa leva em conta, executa, vamos dizer assim, tem a função de executar esses 3 tipos de logística. Logística da base logística de defesa, para a política industrial, para criar uma base industrial e tecnológica capaz de ver os meios. Essa base industrial, então, vai fornecer os meios, vai fornecer os insumos, então, no fim da linha, no campo, junto com as unidades militares competentes, está a logística de operações. Então, esse conjunto que eu chamo de logística de defesa. Bom, existe uma característica da base logística de defesa que é importante mencionar. Ela tem 2 lados. Tem um lado que é a oferta de produtos e serviços, que é uma infraestrutura industrial de CTI, que tem que ser criada e sustentada pelo Estado. E, do outro lado, tem as instituições de gestão da aquisição, que são responsáveis pelo aparelhamento e pela logística da base logística de defesa, pelas políticas industriais de ciência e tecnologia, para poder fazer que isso aqui exista. Sem isso, não vai existir. Bom, ciência, tecnologia, inovação e capacidade industrial. Capacidade industrial, a gente, de uma maneira muito resumida, né, a gente poderia colocar que é um conjunto de tecnologia, que é saber fazer alguma coisa, know-how, né? Infraestrutura produtiva, instalações, ferramentas, máquinas, recursos humanos. Tecnologia depende muito da ciência, né? Cada vez mais. Se fala até uma tecnologia de base científica. Né? Ciência é saber por que as coisas funcionam, como é que a natureza funciona, como é que as coisas funcionam. Né? Antigamente, a tecnologia era muito empírica. Né? As pessoas tinham arte de fazer algumas coisas, faziam, mas cada vez mais a ciência é importante para as coisas mais modernas. Então, isso é capacidade industrial. Essa capacidade industrial ela gera insumos para produtos de defesa e gera produtos de defesa. Estou falando aqui da capacidade industrial para a defesa. Né? Bom, grande parte dos insumos para produto de defesa tem uso dual. Muitos deles são usados em produtos para uso civil. Só que grande parte dos insumos para produto de defesa que servem para produto de defesa são controlados e cerceados pelos países que os produzem. Existe um conjunto enorme de regras internacionais que limitam quem pode usar esse componente. E o Brasil, se quiser fazer qualquer sistema de arma hoje em dia, tem que pedir autorização para os outros. Não tem autonomia para fazer. Mas tem outro aspecto também, que é isso aqui. Ó. A dualidade reside muito mais na capacidade industrial e dos insumos do que no produto de defesa. Então, um carro de combate, um submarino nuclear, ele não tem uso dual, evidentemente. Né? Um canhão, um míssil, mas os componentes e a base industrial tem. Né? Por exemplo, a Embraer faz avião comercial, mas se ela não tivesse dinheiro injetado do governo lá para ela fazer avião militar também, ela não teria essa capacidade industrial, não poderia fazer o avião comercial também. Então, isso é importante. Outro aspecto importante a mencionar, está nesse livro, do Jacques Guéhenno, que foi um subsecretário lá do Departamento de Defesa, é um acadêmico também, tem livros publicados. Ele fez extrair do livro dele isso aqui, mas a conclusão é isso aqui. A indústria de defesa estratégica ela não existe por motivações econômicas. Ela não existe para incrementar, fazer a economia andar, ou para gerar emprego, ou para gerar impostos, ou para exportação. Ela não serve para isso. Ela até pode servir para isso, mas ela não é feita para isso. A razão da sua existência é a soberania do país. Assim como as Forças Armadas. Então, assim, uma base de defesa estratégica é tão, eu diria, hoje em dia, talvez até mais importante do que as Forças Armadas, porque uma base logística de defesa estratégica demora décadas para ser feita. Uma Força Armada pode ser feita em poucos anos. As guerras que o Brasil participou, quanto tempo o Brasil demorou para se preparar para a guerra? Guerra do Paraguai. Quanto tempo o Exército saiu de 16 mil homens para 100 mil, sei lá quantos? 1 ano, 2 anos. Segunda Guerra Mundial. Quanto tempo o Brasil demorou para mandar uma força expedicionária lá para a Itália? 1 ano. Okay? Então, nossa própria experiência mostra isso. Nós não usamos nenhum armamento que nós tínhamos para a Segunda Guerra Mundial. Tudo foi dado pelo americano. Então, praticamente, tudo que você investiu não teve utilidade nenhuma. Isso é uma coisa que cada vez é mais importante. Com o avanço tecnológico, cada vez mais os sistemas ficam obsoletos rapidamente. Então, se você bota tudo que você tem nesses sistemas que ficam obsoletos rapidamente, você está destruindo a sua capacidade de defesa. Você não está aumentando a capacidade de defesa. Porque quando você precisar, aquilo não vai ser útil.
E você matou aquilo que é realmente estratégico. Bom, evidentemente, a base de logística de defesa ela contribui tanto para a defesa quanto para o desenvolvimento. Mas não é para isso que ela é construída. E eu fico, assim, estarrecido quando se coloca isso como argumento para ter uma base de defesa. É o mesmo argumento para ter Força Armada. A pessoa diz assim, mas não tem demanda para a base industrial de defesa. Aí eu faço a segunda pergunta. Qual é a demanda para o serviço das Forças Armadas? Há quantos anos as Forças Armadas não são usadas? A última vez foi em 1945, não foi? 45 para cá, 55 mais 24 dá 80 anos. Qual a demanda? Então, esse argumento é um argumento sem sentido. Né? Nós temos que ter uma capacidade militar. Capacidade militar não é só Força Armada. Capacidade militar é Força Armada e uma base de logística de defesa adequada a um país como o Brasil. É só ver os outros países todos que têm capacidade militar, o que eles fazem. Não é o que nós fazemos. E o que nós fazemos não deu certo. Bom, então eu vou falar agora sobre empresa estratégica de defesa. Praticamente toda tecnologia pode, eventualmente, ser útil para a defesa. Ou produtos até. Mas poucas indústrias que fornecem produtos e serviços para a defesa são, de fato, estratégicas. Okay, o cara, uma empresa que faz capacete ou bota, é claro, é útil para a defesa. Mas isso é estratégico? Não é. Okay. Cinto, uma coisa desse tipo. Né? Submarino nuclear, sim. Aeronave, sim. Canhão, sim. Míssil, sim. Munição, sim. Então, não é tudo que fornece para a defesa. Armas não letais. Isso é estratégico para a defesa? Não. Né? Mas tudo aqui no Brasil, tudo isso é estratégico. Vamos lá. Então, não é factível um tratamento prioritário, uniforme, para todos os tipos de empresas e produtos de defesa por parte do Estado. Por uma razão muito simples. O dinheiro não dá. Okay? O dinheiro não dá. Se você coloca o cara que produz capacete no mesmo nível do cara que produz submarino nuclear, você não vai ter nem capacete, nem submarino. Ou talvez você tenha só o capacete, mas o submarino nuclear você não vai ter. Entendeu? Bom, a indústria de defesa realmente estratégica, ela existe porque ela é essencial para a capacidade militar do país, tanto quanto as unidades militares combatentes. Isso tem que ficar bem claro. Você não pode priorizar uma matando a outra. Isso não é bom senso. Por serem essenciais para a capacidade militar, o custo fixo dessas empresas estratégicas de defesa deve ser bancado pelo orçamento de defesa, assim como acontece com as próprias Forças Armadas. Okay? Bom, como os recursos são limitados, é muito importante, então, priorizar, adotando critérios rigorosos para considerar uma indústria como estratégica. Existe uma lei que diz que uma indústria define o que é indústria estratégica. Basicamente, se eu me recordar aqui, eu acho que vou me recordar assim. Primeiro, tem que ser essencial para a defesa, envolve tecnologia de alta complexidade, e a outra é os componentes são cerceados. Okay? São cerceados. Então, é essencial para a defesa. Aí eu estou comparando de novo aí o capacete com o submarino, o capacete com a aeronave, alta complexidade tecnológica. Então, assim, uma empresa que não use tecnologia de alta tecnologia é estratégica? Não deveria ser, mas é considerada. Porque o critério, na prática, é outro. Essas são as empresas estratégicas de defesa, tem lá 100 e tantos. Eu acho que no Brasil deveria ter umas 10 ou 20 no máximo, tá? Mas aí tem 100 e tanto. Ok? Esse está desatualizado. 2 de 2021, certas coisas eu já não tenho mais paciência para olhar, porque eu já sei qual é o resultado. Então, eu já sei qual horário, eu já sei o que eu vou encontrar. Eu já nem perco mais tempo olhando. Durante um certo tempo eu acompanhei, mas agora eu não acompanho mais. Tá? Porque eu sei que não mudou nada. Então, bom, problema. O Ministério da Defesa não define adequadamente o que é empresa estratégica de defesa. Isso inviabiliza o desenvolvimento e sustentação dessas empresas. Ok? Isso é básico. Então, qual seria o critério ideal? Bom, o critério está dito lá na... Bom, o critério que eles usam é apenas questões tributárias. Eles dizem, para ficar o RETID, para as empresas ter acesso ao RETID, ela tem que ser estratégica. Caramba, qualquer coisa que fosse vendida para o Ministério da Defesa, não devia cobrar imposto nenhum. Isso é segurança nacional, não faz sentido.
Porque é o seguinte, quando a Força Armada compra um meio no exterior, não paga imposto nenhum. Podem comprar lá fora sem pagar imposto nenhum. E nós taxamos as nossas empresas aqui. Há décadas nós fazemos isso. Nós taxamos a nossa empresa e as Forças Armadas compram sem pagar imposto nenhum qualquer coisa do exterior. Aí o Ministério da Economia diz, não, se for, não pode perder, vão perder esse imposto, perder essa receita. Vai perder 100% da receita, porque vai ter tudo comprado fora. Então, desculpa, eu não vou nem usar a palavra aqui, que eu estou falando para um público seleto. O que eu acho disso? Bom, então, vamos ver a cadeia produtiva da defesa. A cadeia produtiva envolve muitas coisas. Né? Sistema de defesa, plataformas navais aeroespaciais, específico para a defesa, normalmente de alta tecnologia, né? Então são candidatos naturais. Né? Produtos de defesa, radares, sonar, armas, canhões, etc. Tal, muito específico para a defesa, não é isso? E alguns são de baixa intensidade tecnológica, mas são importantes. Munição, para canhão, por exemplo, ou fuzil, metralhadora, não tem alta tecnologia, mas é essencial, né? Você não faz guerra sem isso. E alguns artefatos industrializados, complexos, né? O que tem isso aqui? Não estou enxergando aqui. Usado na construção de produtos de defesa, motores, geradores, módulos eletrônicos, componentes. Hoje em dia, tem aqueles componentes chamados COTS, né? Commercial Off the Shelf, na parte eletrônica. Não é? Eles são alguns específicos para defesa e muitos de alta intensidade tecnológica. É principalmente nesse nível que depende de altas e médias altas tecnologias. Para aqui que você precisa de altas tecnologias para desenvolver esses componentes. Bom. Depois tem componentes básicos, né? Transistores, sensores, cabos, forjados, materiais usados aqui, metálicos, maioria de uso dual e tal. Então, o que seria, assim, a primeira aproximação estratégica seria esses três de cima. Né? Quem estivesse produzindo essas coisas aí, normalmente, deveria ser considerado estratégico. Alguns de baixo serve para vários setores, não só para a defesa. Né? E o mercado já atende isso. Quem fabrica aço, por exemplo, fabrica alumínio, já tem quem compre, certo? Cabos elétricos, já tem quem compre isso no mercado civil. Não precisa o Estado bancar essa empresa. Mas aquela de cima, só o Estado que compra. Isso é um mercado monopsônico. Do lado da demanda, só tem um cliente, que é o Estado. E é o Estado que especifica o que ele quer. Ninguém faz um produto de defesa na prateleira para oferecer para o Estado. Quem fizer isso vai à falência. Eu já fiz isso uma vez. Gastei um ano investindo no negócio e, na hora H, o cara mudou de ideia. Então, para nunca mais fazer. Né? Eu era muito idealista naquela ocasião. Eu achava que isso aí que era funcionar, mas depois a realidade me mostrou. Bom, então agora eu vou fazer um resumo. Okay? Já apresentei os conceitos, agora eu vou dar uma figurinha aqui mostrando um resumo disso aí. Bom, primeiro, o foco são as contingências. É o problema que tem que ser resolvido. A gente começa pelo problema. Ok? Que são as contingências e as TACs, tarefas, ameaças e cenários. Uma vez definidas essas contingências, depois nós vamos ver numa outra parte aqui da gestão estratégica, quem é que define isso? O que é que nós estamos falando aqui? Uma vez definidas as contingências, agora, quem define as contingências? Como essas contingências têm que ser definidas? Isso é uma outra questão. Bom, capacidade militar. Eu tenho que criar essa capacidade militar. E ela já vimos que tem dois componentes. Agora, eu queria chamar a atenção para um aspecto muito interessante, o seguinte. O tipo de profissional que executa essas duas atividades é muito diferente um do outro. O militar, vamos dizer assim, a guerra é um processo, eu sou engenheiro de produção, então, a guerra é um processo produtivo, sabe? Em que um dos insumos é vida humana. Okay? Um general, um almirante, vai usar, quando ele vai fazer uma missão, ele calcula quantas pessoas vão morrer. É que nem você vai produzir aço, você vai precisar de tantas toneladas de carvão, tanto de... O militar, ele vai assim, eu vou tomar tal posição, tal objetivo, vão morrer 1000 pessoas. Então, isso é um aspecto que as pessoas não pensam nisso. Okay? Então, é um tipo de profissão muito diferente. Não pode jamais ser considerado como uma profissão comum. Não é. É muito diferente. Mas o militar tem que saber fazer isso. Eu gosto de dar muito exemplo do James Bond, do 007. Né? Então, a série 007 tinha o James Bond, todo mundo lembra do James Bond. O James Bond é aquele cara que vai lá brigar com o bandido,
todo atlético e tal. Mas tem um outro personagem da série que ninguém se lembra que sem esse personagem o James Bond morreria na primeira tentativa. Vocês sabem quem é o personagem? É o Q. O Q, na primeira série, ele começou lá com o primeiro James Bond e foi até ele morrer com um velhinho com 80 anos. Ou seja, então, o cara que faz isso, ele pode ficar até a vida toda. O James Bond já mudou várias vezes, sabe? Porque nem o ator consegue fazer o que se exige do James Bond. Imagina do próprio, né? Então, o militar combatente é o James Bond. Ele tem que ser bom. Ele tem que brigar com o inimigo. Ele não tem que ir para o laboratório fazer os processos dele. Ele não tem que fazer a licitação para comprar as coisas dele. Né? Ele não tem que perder tempo com isso. Se ele for perder tempo com isso, ele vai ser um mau James Bond. Ele não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Ele não é um profissional de ciência, tecnologia, de aquisição, ele não é profissional disso. Ele é um profissional de combate, ou deveria ser. Então, ali, majoritariamente, militares combatentes. Aqui, gestores, cientistas, técnicos e engenheiros. E aí nós vamos falar os sistemas que vão prover essas capacidades, tanto operacional de combate como a de logística de defesa. São sistemas que têm características próprias também. Forças Armadas, prover capacidade operacional de combate, e base de logística de defesa, capacidade... Até mesmo a cultura organizacional, os processos de trabalho, os ambientes de trabalho. O cientista trabalha no laboratório, o engenheiro trabalha na fábrica, o militar trabalha no campo, dentro do navio, pilotando um avião. A cultura organizacional tem que ser diferente, porque o militar não pode discutir ordem. É missão dada, missão cumprida. Você não pode fazer isso na área de ciência e tecnologia. Você não pode dizer assim, ok, coloque agora em 10 anos um foguete na Lua. Cara, missão dada, missão cumprida? Que é isso? Não é bem assim, certo? Não funciona desse jeito. Então, são coisas completamente diferentes. E cada um tem que fazer bem aquilo pelo qual ele é pago para fazer. Ele precisa de profissionalismo aqui, nessa base de logística de defesa. Okay? Bom, então, nós voltamos ao conceito de recursos e estratégia da defesa. O orçamento de defesa e os instrumentos de defesa. É nesse nível que as altas autoridades da República trabalham. Eles têm que fazer trade-offs entre orçamento, base de logística de defesa e soluções de compromisso. E, bom, tem que adotar com um critério, certo? Mas, assim, em primeira mão, assim, existem duas situações muito diferentes quando a gente faz essas coisas. Dois cenários. Período de paz e período de guerra. A atitude, a atuação da alta autoridade em período de paz é uma, em período de guerra é outra. Então, isso é importante levar em consideração. Lembrando que a base de logística de defesa tem dois lados, não é só base industrial de defesa, tem o lado da demanda, que cuida de aquisição, pesquisa e desenvolvimento, políticas industriais de CTI, tem um lado da oferta, que é a base industrial de defesa. E dentro dessa base industrial de defesa, tem a cereja do bolo, não é isso? A joia da coroa, que é a base, é a empresa estratégica de defesa, que tem que ser paparicada, é responsabilidade do Estado. Okay? Bom, visão macro, olhando para a floresta agora. Então, já falei isso, eu vou só repetir, né? Gestão estratégica de defesa, qual o X da questão da gestão estratégica de defesa? São os trade-offs entre orçamento, BND e Força Armada. Então, tem que jogar orçamento para uma coisa ou para outra. E aí, vou repetindo aquela pergunta, né? Tem que ter um equilíbrio, mas como? Aí voltamos vou expandir um pouco os cenários para o preparo da defesa. Guerra ou iminência de conflito, foco na ameaça. Se o inimigo está à porta da cidade, eu não vou pensar em construir um sistema que daqui a 10 anos vai me produzir. Não, eu tenho que usar o que tiver à mão, comprar no exterior, fazer alianças espúrias com quem quer que seja que nos ajude a sair dessa crise. Lado negativo é urgência e visão de curto prazo. Evidentemente que eu tenho que resolver o problema logo. Né? Lado positivo é que não existem restrições orçamentárias, existe autoapoio político da sociedade. O exemplo tipo é o caso da Covid. Acabou com o teto de gasto, o Congresso autorizou logo botar o dinheiro, as pessoas tinham que comer, tinham que sobreviver. Quando está em jogo a sobrevivência,
Não tem esse negócio de teto de gasto, de responsabilidade fiscal, nada disso vale. Você tem que sair da crise. Então, a prioridade é para a capacidade operacional de combate, onde ela puder ser encontrada. A Ucrânia, agora, nós estamos vendo isso. Né? A própria Rússia também procura obter coisas na Coreia, na China, onde tiver. Tá? Não é a hora de planejar estrategicamente a sua base industrial de defesa. Não, ali tem que ganhar a guerra. Ou não perder, pelo menos, empatar, pelo menos. Tempo de paz. O foco deve ser no preparo da capacidade, sim, mas com aquele equilíbrio que nós falamos. Lado negativo, elevadas restrições orçamentárias, pouco envolvimento do Congresso e baixo apoio da sociedade. Lado positivo, possibilita uma visão estratégica de longo prazo. É uma janela de oportunidade para você investir em criar aquilo que é mais difícil criar, que é a base logística de defesa, que demora décadas. Ao passo que uma capacidade operacional de combate demora 1 ano ou 2. Então, o bom senso diz que você deveria botar o grosso do seu esforço em criar essa base logística de defesa estratégica, em tempo de paz. Nós estamos há 80 anos em paz. Em 80 anos, meus amigos, nós teríamos uma tremenda capacidade militar, uma tremenda base industrial. Só para vocês terem uma ideia, em 1980, o PIB industrial do Brasil era 120%, a soma dos PIBs industriais da China, Coreia do Sul, mas os outros dois países, basta a China. Né? Hoje, o do Brasil é 8%. Eles cresceram, sem contar na parte militar, né? Que eles foram capazes de fazer, na parte espacial e tudo mais. Né? Então, eles fizeram o que tem que ser feito. Então, a prioridade é para a capacidade industrial e inovação estratégicas específicas para a defesa. Mas você tem que saber definir o que é específico. Não é priorizar tudo. Bom, se nós vamos planejar, nós precisamos saber o que nós... Agora, tentando ver o lado prático da coisa. Né? Onde nós vamos... Se eu vou planejar, priorizar a base logística de defesa, né? Como eu faço isso? Como é que eu vou escolher as coisas? Estou dando um resumo muito pequeno aqui. Bom, existe essa teoria de planejamento por objetivo, que você tem vários níveis de objetivo. Né? Você tem um objetivo chamado objetivo superordenado, que são coisas abstratas, coisas mais ligadas a valores, a desejos, a vontades, objetivos mais amplos, tipo, que estão na Política Nacional de Defesa, até alguns na Constituição. Né? Garantir a soberania e o patrimônio nacional, preservar a coesão, salvaguardar as pessoas, contribuir para a estabilidade, incrementar a projeção. São desejos. Isso não é quantificável. Não é? Então, preciso de alguma coisa quantificável, entendo como é que eu consigo isso. Aí tem os objetivos intermediários. Os objetivos intermediários são coisas mais concretas, objetivas. Por exemplo, nós definimos aqui, para cuidar da capacidade militar, tem que ter 2 instrumentos de defesa, por exemplo. Na própria Política Nacional de Defesa, tem esses 2 instrumentos mencionados, de uma forma indireta. Assegurar a capacidade de defesa, Força Armada, e promover a autonomia tecnológica. Seria ter uma base logística de defesa autônoma, certo? De certa forma, isso está lá, embora as pessoas não entendam com essa abrangência que eu estou falando, mas está lá, porque na prática não é feito assim. E, finalmente, nós temos os objetivos subordinados, que seria já coisas que tenham começo, meio e fim, que está no orçamento. Okay? Eu tenho... São projetos ou programas que eu vou criar coisas concretas. Por exemplo, o PAED, né, Plano de Articulação de Equipamentos, que está no Livro Branco da Defesa Nacional. Isso aí é coisa mais concreta. Né? Seriam os programas estratégicos das Forças Armadas. Isso é um pequeno exemplo de como eu imagino que deveria ser feito. Digamos aqui, eu tenho um objetivo superordenado aqui que é garantir a soberania. Onde é que está aqui? Está aqui. Garantir a soberania. Eu tenho que ter Força Armada e tenho que ter uma base logística de defesa. Isso aqui é um objetivo estratégico ainda não priorizado no Brasil. Né? Porque aqui no Brasil é o seguinte, os empresários é que cuidam da base logística de defesa. Quando a gente precisar, eles vão estar prontos ali para atender a gente. Esse é o raciocínio. Não estou exagerando, não. Não estou exagerando, é assim que funciona. Outro objetivo intermediário em termos de missões mais amplas. Né? E essas missões definidas em termos de tarefas táticas. Né? Defesa antiaérea, por exemplo. Nós temos defesa antiaérea no Brasil? Não, não temos. Nunca ninguém se preocupou com isso.
Hoje em dia existe possibilidade de combater ou se defender sem ter uma defesa antiaérea de médio e longo alcance? Não, não é possível. Ninguém nunca se preocupou com isso. Não tem algum projeto estratégico para resolver esse problema? Não, não tem. Estou dando um exemplo. Tá? Capacidade industrial para isso. Que setores industriais nós queremos desenvolver para atender essa missão aqui, esse tipo de tarefa. É claro que estou simplificando, né? Evidentemente estou simplificando, mas é mais ou menos essa linha de raciocínio. E aí eu venho para os objetivos subordinados. Aqui, tem que ter baterias, mísseis antiaéreos, tem que ter o sistema de comando e controle, aeronaves, até o míssil tal, radar tal. E aqui embaixo eu tenho ou desenvolver tecnologia para permitir isso aqui, ou desenvolver capacidade industrial mesmo, né? ou adquirir coisa. Isso aqui seria uma capacidade operacional de combate, isso aqui seria uma capacidade logística de defesa, que tem que ser feita simultaneamente, integrada. Né? Então, o problema decisório da defesa seria resumido dessa forma. Eu tenho uma capacidade militar atual, tudo sai do orçamento. Né? Eu tenho uma capacidade militar atual, operacional e logística de defesa, parte dela eu vou manter porque ela é útil, parte dela eu vou jogar fora porque ela é inútil. Está gastando dinheiro. Okay? Se não agrega valor para a capacidade militar, tem que ser jogado fora. Por quê? Porque o dinheiro é curto. Então, não adianta ficar mantendo coisas que não têm utilidade. Eu quando estudei nos Estados Unidos, lá em Monterey, estava a Guerra do Vietnã. Do lado lá tinha o Fort Ord. Ali foram 2 milhões de americanos lutar na Guerra do Vietnã. Então, eles treinaram ali. Quando eu voltei lá, depois da Guerra do Vietnã, já tinha acabado com aquilo. Então, não tinha mais nada. Inclusive, quando estava funcionando, eram casas de madeira, não era nem com os prédios monstruosos, com ar-condicionado, mármore, nada disso. Era coisa de madeira mesmo. Entendeu? E depois acabou, joga fora. Bom, aí eu tenho que pensar uma capacidade militar planejada, olhando o horizonte de tempo. Eu tenho que ter uma capacidade operacional a ser criada para os cenários e ameaças previstos, ou previstos não, possíveis, né? Estou falando a palavra prevista aqui. Previsto é o seguinte, é que você adotou, você vai escolher alguma coisa, certo? Você sempre tem que escolher alguma coisa. Você, quando está fazendo o planejamento, você tem que considerar tudo possível, mas você pode errar. Né? Você pode, alguma coisa que é possível, você não vai considerar. Aí, se aquilo acontecer... Né? E a capacidade logística de defesa ser criada. Isso deveria, então, ter um PAED integrado. Mas o nosso PAED não é integrado. Só fala nos meios das forças. Só fala na capacidade operacional. Não fala... Assim, claro que você está comprando alguma coisa no país, você vai ajudar a empresa. Mas isso não é assim quantificado, ou não é... Isso não é o critério maior. Não é o principal critério. Porque algumas coisas você tem que deixar de comprar algum produto para você sustentar a empresa. Isso é uma outra coisa que eu vou mencionar aqui também, é a questão da quantidade. Quando o recurso é pequeno e os bens ficam obsoletos muito rapidamente, você não deve comprar grande quantidade do mesmo bem, porque eles vão evoluindo muito rapidamente. Lembrando aqui da modernização das fragatas. Né? Eu trabalhei na modernização das fragatas com a minha empresa. Eu acho que quantas vezes a CPU daqueles consoles foi trocada durante o projeto? Umas 3 ou 4? Isso durante o desenvolvimento. Okay? Então, assim, é modernização contínua. Já está pronto. Não está pronto, nada está pronto. Bom, e, finalmente, tem aqui também uma capacidade logística futura. Não é para ser emprego imediato, mas assim, eu tenho que pensar no longo prazo, dominar certas tecnologias, por exemplo, mísseis hipersônicos, inteligência artificial, computação quântica, coisas desse tipo. Okay? Não podemos ficar para trás, tem que fazer alguma coisa. Mas isso é uma coisa, assim, para longo prazo. Mas aqui, o FINEP agora fez... A FINEP está investindo em defesa. Cara, isso é um troço absurdo. Mas está investindo num projeto hipersônico, míssil hipersônico. Ao mesmo tempo, a Marinha está entregando a fábrica de munição, de canhão, porque não tem como manter aquela fábrica. Eu fico pensando, cara, você está numa casa que não tem comida, e você está pensando em comprar um carro de último tipo. Falta alguém aí para organizar isso. Eu vou mostrar a vocês, aqui tem dezenas de pessoas que tomam decisões nessa área.
Resumo da visão macro. De novo, contingências. Problema. Esse é o problema. Nós temos que resolver esse problema. E aí, evidentemente, a própria definição desse problema depende de uma grande estratégia, de um projeto de país, onde é que a gente quer chegar. Ok? Dependendo de onde você quer chegar, você vai ter mais reações de outros países, ou não, se você quiser dizer sim para todo mundo, não vai ter reação nenhuma, não precisa nem de Forças Armadas. Certo? Mas se você quiser ser autônomo, quiser progredir, você vai ter reação. Vai ter imposição, vai ter tudo. Então, depende de um projeto de país, depende de uma grande estratégia que você tem. Aí você tem um cenário internacional que vai te dizer mais ou menos quais são as ameaças, tem que ter uma inteligência estratégica. E lembrando que a grande estratégia também depende do protagonismo que o país quer ter. Regras de ouro é impossível prever o futuro e considerar as ameaças mais fortes. Ok? Aí você tem uma grande estratégia. Aí você tem capacidade militar. Já começa um problema aqui. Não existe possibilidade de você se preparar para enfrentar uma contingência sem um emprego conjunto das Forças Armadas de alguma forma. Não existe assim. Mas o problema que acontece no Brasil, assim, cada força tem o seu projeto. Define as suas contingências. Não há uma coisa de top, prioridade do país. Nosso problema vai ser esse, então nós vamos ver como nós vamos organizar a Marinha, Exército e Aeronáutica para enfrentar esse problema. Não existe isso. Isso é uma disfuncionalidade. Isso é uma disfuncionalidade. É um problema. Já começa nesse nível. Como é que eu vou fazer isso? E aí, tem que ter o instrumento de defesa. Ok. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente cria esses instrumentos de defesa? Como é que a gente define essa capacidade militar? Tem um outro sistema que está por cima desse, que é quem é responsável por fazer isso, por definir qual o instrumento de defesa que a gente tem que ter, qual a prioridade que vai dar para um, qual para outro, qual a contingência que vai ser a prioridade. Isso é um sistema, isso é na política. Né? Eu tenho um sistema que eu chamei de metasistema para o preparo da defesa, que é o poder político. O sistema tem 4 dimensões. Primeiro, a finalidade do sistema. Qualquer sistema que o homem constrói, a primeira coisa que ele pensa é para que isso serve. Okay? Primeiro, antes de construir qualquer coisa, você tem que definir para que aquilo serve. Então, a finalidade desse sistema é criar e sustentar esse instrumento de defesa e essa capacidade militar. É a responsabilidade dele. As outras dimensões são a estrutura, ou seja, como é que ele está organizado. Nesse caso, seria o presidente da República, o Conselho de Defesa Nacional, o Ministério da Defesa e o Congresso. O Conselho de Defesa Nacional tem um papel importante que nunca é executado, porque ele tem representante do Congresso, representante de vários ministérios. Ele deveria participar desse trabalho, mas não participa. Uma dinâmica, quer dizer, como é que isso vai funcionar? É a gestão estratégica da defesa. Os processos que têm que ser implantados para uma gestão estratégica da defesa. Você olha nos Estados Unidos, tem lá um processo muito detalhado de como você aloca o dinheiro no orçamento para a capacidade militar dos Estados Unidos. E aquilo tem etapas, tem prazos que são cumpridos, envolvendo o Congresso, envolvendo o presidente, envolvendo as Forças Armadas. E tem que ter uma coisa desse tipo. Aqui não tem. Aqui, cada Força Armada faz o seu planejamento, chega lá e entrega aquela lista de wishful list. Lá, eu quero comprar isso. Não existe esse processo. Assim, nós estamos muito atrasados em relação a isso. Né? Nós somos... Bom, a parte de ecologia é o ambiente externo, que isso aqui ele funciona. Tem o cenário internacional e tem o cenário nacional. O cenário nacional depende de instituições, depende o judiciário interfere muito nas coisas. Por exemplo, no Brasil, o Ministério Público, outros setores interferem. Né? O setor tem lobbies na área de ciência e tecnologia, por exemplo. Né? E várias coisas. Cultura do país e também duas coisas que têm a ver com como é que o país funciona, como é que as pessoas, como é que a elite funciona. São 2 tipos de racionalidade. Uma racionalidade chamada racionalidade substantiva, que é uma capacidade de você definir objetivos e perseguir esses objetivos, até eles sejam atingidos. Se você não tem essa capacidade, fica aquela coisa solta. Mas não adianta ter objetivos. Aliás, a gente vê
Eu fiz a conta ali, somei os documentos de alto nível que foram produzidos no Brasil nos últimos 20 anos, deu mais de 20. Hein? Estratégias, documentos, política, estratégia. É mais de um por ano. Se isso resolvesse algum problema, nós estaríamos ótimos. Nós temos muitas estratégias, muitos documentos e tal. Mas o outro é a racionalidade substantiva, que é saber qual o instrumento adequado para resolver o problema, para alcançar o objetivo. Se você tem um objetivo, mas não sabe qual é o instrumento adequado, você vai gastar dinheiro, recurso à toa, energia à toa. Né? Vai colocar o recurso no lugar errado. Então, isso está em conta também, evidentemente, com os recursos humanos do país e tecnológicos, fornece insumo para isso, tem orçamento de defesa e recursos de estratégia de defesa, são essas coisas. Isso aqui, então, as instituições de defesa, na realidade, elas incluem não só os instrumentos de defesa, como também esse metasistema. Isso tem que funcionar de uma maneira integrada. Se isso não funcionar, nada vai para frente. Isso é que nem você plantar árvore no deserto, aquela metáfora aí. Não existe terra adequada para você frutificar nada. Se isso não for resolvido, desiste, é só enxugar gelo. Histórico. Deixa eu ver como é que está meu tempo aí. O breve resumo da evolução da base de logística de defesa, considerando o lado da oferta e da demanda. Eu fiz um resumo aqui muito simplificado, só para dar uma ideia de chamar a atenção para alguns aspectos que são importantes. Tá? Bom, do lado da história da humanidade, mas pensando nos países centrais do Ocidente, né? Cultura ocidental, desde Roma, gregos e tal até hoje. Até a Revolução Industrial, oferta estatal, as Forças Armadas faziam suas próprias armas. Okay? Não tinha indústria, é tudo artesanal. Né? Ou estaleiros, ou arsenais. Oferta e demanda integradas, dentro de cada força, no caso, né? E separação da BND por força, tanto oferta quanto demanda. Cada força tinha a sua base logística de defesa. Dentro dela, inclusive. Né? Na Revolução Industrial, produção em massa, empresas começaram a produção em massa, começou a ser uma oferta mista, privada e estatal. Oferta e demanda separadas. Tá? Porque aí é o seguinte, aí se a oferta estava dentro da empresa privada, a demanda não podia estar dentro da empresa privada. O Estado é que tinha que fazer a demanda. Quem fazia, especificava o equipamento que vai ser negociado, mas é ele que especificava. Continua a separação por força. E aqui havia uma grande importância da mobilização, até a Segunda Guerra Mundial. E tinha um motivo para isso. É que os sistemas de armas eram simples. Eram muito simples. Mas eram imprecisos e tinha pouco poder de destruição. Só que, teve depois o fato nuclear, né, que mudou muita coisa, mas não só isso. Depois teve o que se chamou de Revolução dos Assuntos Militares. Basicamente, uma sofisticação cada vez maior dos produtos de defesa, que eles ficaram cada vez mais precisos, mais poderosos. Né? Então, continua com a oferta mista e privada, privada e estatal, mais uma BLD unificada para toda a defesa, oferta e demanda. E isso passou a ser gerido de uma forma unificada. Necessidade de prontidão industrial, porque, como os sistemas são muito complexos, você não pode mais transformar uma fábrica de automóvel para fabricar carro de combate. Os carros de combate hoje em dia são muito sofisticados. O navio hoje em dia. Não dá para fazer isso. Então, tem que ter uma prontidão industrial mínima. Você pode aumentar a produção se você tiver uma base, mas se você não tiver nada, você não consegue sair do zero durante a duração do conflito. Portanto, a mobilização deixa de ser importante por ser inviável. Não adianta falar em mobilização. Nós estamos aqui planejando o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui mobilização, sistema de mobilização. Isso é um planejamento para a Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial já aconteceu há 80 anos. Ela não vai acontecer uma guerra daquele tipo mais. Né? Porque as tecnologias são diferentes hoje em dia. No Brasil, também tudo isso aí resumo, né? Resumo do resumo. Até o governo Vargas, a oferta e demanda sob o mesmo chapéu, porque tinha os arsenais das forças, né? A Marinha sempre foi muito as coisas dela, né?
separação por oferta e por demanda. Após o governo Vargas, quando já teve uma industrialização do país, começaram a aparecer empresas privadas. Nós vivemos nessa época, né, oferta mista, privada e estatal, separação continuou mais ou menos, exceto algumas coisas como comunicações, assim, né? Por força, significativa diferença entre Marinha, FAB e Exército. Marinha, coisas internas. A FAB formou recursos humanos de alto nível e fomenta a indústria, foi a caminho da Força Aérea. Né? E a Marinha quis tudo. A Marinha tinha fábrica de torpedo, fábrica de munição, fábrica de canhão, estaleiro, muita coisa. Né? Já a FAB, essa é outra visão. O Exército é intermediário, o Exército também é mais simples, ele precisa de meios menos complexos. Na Nova República, não mudou essa situação, só que com a abdicação de um projeto de país. Essa queda da base industrial de defesa, da base industrial do Brasil, de 85 para cá, foi gritante. Chegou a ter 27% do PIB, agora é 7%, 8%. Né? E comparativamente com outros países, então, nem se fala. Eu mencionei o caso da China. Consequentemente, da base de defesa, ou seja, as consequências da revolução das ações militares não chegou ao Brasil. E a mobilização continua a ser considerada importante. Ainda fala em mobilização aqui no Brasil. Vamos ver agora, então, um históricozinho, um modelo usado na década de 60, 80, não vou mais para trás, porque essa aí é mais significativa. O reflexo disso vive até hoje. Né? O ênfase na substituição de importações e desenvolvimento da indústria nacional, processo muito prejudicado pelo Mutual Assistance Program dos Estados Unidos, prática do dumping. Eu vivi nessa época isso. A gente desenvolvia sistema de equipamento de comunicações lá na DCM. O americano vinha lá com uma lista de centenas de equipamentos, melhores até do que os que a gente desenvolvia. Bom, aí matava a nossa indústria na base. Né? Eles fizeram o trabalho deles, eles estão certos. Né? Nós é que não fizemos o nosso. Né? Não podemos reclamar, hein? Não podemos reclamar deles fazerem o que é importante para eles. Né? Nós temos que fazer o que é importante para nós. Os órgãos técnicos das Forças Armadas especificavam equipamentos e contratavam indústria para produzir protótipos. Comum a contratação de cabeças de série após a aprovação de protótipos e incorporação às unidades combatentes. Inovação de fato, ou seja, não só produziam equipamento, mas todos eram usados. Coisa que agora, com esse financiamento da FINEP aí para a área de defesa, não acontece. Porque a FINEP não é responsável pela defesa. Ela bota muito dinheiro em muita coisa que depois nunca é usado. Então é dinheiro jogado fora, de certa forma. O resultado foi uma relevante base industrial de defesa. Pujante base industrial de defesa que até hoje nós vivemos meio por conta disso. Nós estamos perdendo isso rapidamente. Bom, aí teve o aparecimento, desde 85 até 2008, praticamente nada foi feito, né? Foi só ladeira abaixo. Aí apareceu, finalmente, em 99 foi feito o Ministério da Defesa, né? Mas nada foi feito até 2008, quando realmente essa dupla de Jobim e Mangabeira-Unger fizeram realmente uma coisa nova, que teve uma importância. A primeira versão é muito boa e representou um grande avanço para a defesa do ponto de vista conceitual. E também pelo fato, assim, fala assim, defesa tem que ser controlada pelos civis. Ok, concordo, mas faça alguma coisa, pelo menos. Ser controlado por mim, mas eu não faço nada. Aí não pode, né? Bom, foi o primeiro que fizeram alguma coisa, mas pelo menos desse ponto de vista. Né? Colocou o setor... Aliás, se olhar a primeira ENDE, ela era uma ENDE para o Brasil, um país do porte do Brasil. As definições daquelas listas de produtos que eu falei lá, de tecnologia, você olha na ENDE inicial, tem muita coisa lá. Mas, de novo, papel aceita tudo. Né? Ficou no papel. Falhou em não considerar a inviabilidade orçamentária, o PAED exigiria um orçamento de defesa 2 ou 3 vezes o que era possível, e não entender que o problema não é só financeiro, mas também institucional. Falta um dos dois instrumentos de defesa essencial. Eu estava na CREDEM quando a CREDEM ia aprovar o PAED. Não sei por que motivo, me chamaram para fazer uma palestra, eu estava lá na palestra, eu fiz a palestra, e no meio da palestra levantou um deputado e falou assim, não, mas nós estamos aqui para aprovar o PAED. Bem, aí o deputado falou, bom, as Forças Armadas pediram aqui o PAED, isso aqui vai custar 440 bilhões de reais, e isso resolve o problema da defesa?
esses 440 bilhões? Silêncio sepulcral. Eu falei assim, eu discordo. Aí eles pensam, discorda, professor, né? Eu estava lá com o professor. Eu falei, isso aí é o preço dos bens de capital, mas não leva em conta o custo de vida útil disso. O custo de vida útil é 2 a 3 vezes o valor dos bens de capital. Então, se você vai autorizar a compra desses bens de capital, você multiplica por 2 ou 3, você vai ter que ter 1 bilhão, 1 bilhão e 200, 1 trilhão, 1 trilhão, 1 trilhão e 200 no orçamento. Eu me lembro, até o Genuíno estava lá, ele falou um palavrão. Ele falou assim, o Ministério da Defesa vai ter que baixar a bola. Um mês depois, apareceu o novo orçamento do Ministério da Defesa de 1 trilhão. Você tem ideia? Isso, ninguém pensou em orçamento. Ninguém pensou no que era execuível, no que o país podia colocar. Mas não é culpa das Forças Armadas. Porque isso não é função delas. Quem tem que definir o que o país tem que ter é o poder político. As Forças Armadas, elas fazem o que ela acha que tem que ser feito. Não estão erradas. Mas ela não pode funcionar sozinhas. Não tem como, porque elas dependem do dinheiro. E o dinheiro quem define é o político. Então, 2 versões posteriores foram desidratadas e totalmente desconectadas das possibilidades orçamentárias, ainda mais. Nem se falava em custo mais. Dava aquela lista de coisas, mas não se falava em custo. Vamos ver no futuro o que vai dar para fazer. Isso não é uma maneira de planejar a defesa. Não é. Não é. Apenas um papel. Isso é pior até pelo seguinte, quando você deixa isso em incerteza, você começa um projeto, você não coloca o dinheiro depois, o que acontece? O custo vai aumentar. Sem contar que aquelas coisas que foram planejadas viraram obsoletas muito rapidamente. Então, não pode ser feito assim. Esse sistema de defesa do Brasil não pode funcionar desse jeito. Não vai nunca ter resultado decente. Não vai. O Congresso praticamente ignorou todas elas, ignorou mesmo, nem discutiu nada. O Raul Jungmann, que o deputado fala isso toda hora, né? Estou repetindo o que ele fala. Não discutiu seriamente, nem aprovou nos prazos previstos, deixa eu falar. A última versão colocou uma pedra de cal na base do logística de defesa, ao colocá-la fora do setor de defesa. Vou dizer aqui, está aí, são 3.6 da Estratégia Nacional de Defesa, versão 2020. Vou mostrar aqui o setor de defesa, componente do Sistema de Defesa Nacional, constituído pelo Ministério da Defesa, integrado pela Marinha e Exército, é responsável pelo preparo e pelo... Onde é que está a base de defesa aí? Não faz parte. Não faz parte do setor de defesa do Brasil. Hein? Problema dos empresários. Nem o Conselho de Defesa Nacional faz parte do Sistema de Defesa do Brasil. Nem o presidente faz parte da defesa, nem o Congresso. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas vão resolver tudo sozinho. Bom, é um erro conceitual grave. Se você parte dessa premissa, não tem como dar certo. Você tem que ter uma visão mais ampla. E os políticos, de novo, não é culpa das Forças Armadas. É culpa da política. Porque quem é o responsável é o político. É quem tem autoridade e legitimidade para decidir coisas. Não faz. Né? Então, as Forças Armadas não pode culpar, elas fazem o melhor que pode. Bom, agora vem uma nova política industrial, recente, né? Resolveu o problema. Bom, eu peguei os princípios da nova indústria do Brasil. Princípios significa, estou listado aqui 8 princípios. Não tem prioridade entre esses princípios. Okay? Suponho, então, que todos têm a mesma importância para quem embolou esse plano. Ok? Vamos ver lá quais são os princípios da nova política industrial do Brasil. Eu até estudei isso, falei, agora vai resolver. Okay? Vou olhar aí com atenção. Inclusão socioeconômica. Ok? Política industrial como um todo. Equidade, em particular, de gênero, cor e etnia. Promoção do trabalho decente e melhoria de renda. Ok. Felicidade geral da nação. Também é um princípio. Ok? Esqueceu de colocar isso aí, é o mais importante. Sabe? Aí vem desenvolvimento produtivo e tecnológico de inovação, ok. Incremento da produtividade e competitividade, ok. Depois vem redução das desigualdades, incluindo as regionais. Sustentabilidade. E uma outra coisa aqui que eu não sei bem o que significa, algum gênio aí deve saber, eu não sei, que eu confesso minha ignorância.
inserção internacional qualificada. O que significa na prática isso? Eu não sei. Mas olha só, aqui é uma contradição. Aqui, ó. Se você está falando em incremento de produtividade e competitividade, você fala em equidade particular de gênero e coetnia, você está dando prioridade não à competência, certo? Mas esses outros valores. E mais, se você coloca tanta restrição aqui, todo mundo, alguém que já estudou pesquisa operacional sabe que você tem o espaço de solução do problema diminui quando você coloca mais restrição para repetir a solução do problema. Você começa a botar restrição, o espaço de soluções vai diminuindo. E são restrições artificiais. Isso vai significar o quê? Vai aumentar, vai diminuir a competitividade do país. Porque você vai aumentar o custo. Então, você olha, você lê aquilo lá, é tudo maravilhoso, vai ser competitivo, vai conquistar o mundo, não sei o quê. Cara, mas começa desse jeito. Eu não acredito que isso vai dar certo. Mas tudo bem. Muita gente teve reuniões, grupos de trabalho, durante décadas, anos aí, as pessoas me dizem isso, mas eu olho para isso aqui, eu não consigo acreditar que isso funcione. Bom, aí define... outra coisa, diz que é uma coisa baseada em missão, desenvolvimento baseado em missão, industrial baseado em missão. Tudo bem. Projeto Apolo, é uma coisa, é esse tipo de coisa. Né? Esse é o conceito de desenvolvimento tecnológico industrial baseado em missão. Uma coisa objetiva. O submarino nuclear do Brasil, o projeto nuclear do Brasil é um projeto baseado em missão. Esse é típico. Okay? Agora, vamos ver aqui. Energia nuclear, bom, qual é o projeto? Energia nuclear? Aí tem aqui, sistema de comunicação e assessoramento, veículos autônomos. Aliás, esses dois aqui, depois eu vou, quando eu falar do próximo projeto aqui, que já aconteceu, que não deu certo, e sistema de propulsão. Veja bem, ele fala também nos projetos estratégicos das Forças Armadas. Algum desses setores aqui vão viabilizar os projetos estratégicos das Forças Armadas? Tem relação com os projetos? Isso aqui são áreas para discos industriais. Ok? Eu não estou vendo relação aqui. Aí ele fala, dá o resumo dos instrumentos por tipos de instrumentos que ele vai usar. Né? Só isso aqui já foi feito no Brasil em 2013. Eu participei desse projeto que foi o Inova Defesa. A experiência similar já foi feita com o Inova Defesa e foi um retumbante fracasso. Okay? Bom, com relação ao Inova Defesa, eu posso dizer alguma coisa, porque que eu fui o consultor para a tecnologia do Inova Defesa. Eu era a pessoa contratada para definir a tecnologia do Inova Defesa. Quando me falaram, eu falei assim, olha, é claro que eu não posso definir as tecnologias necessárias para o Brasil sozinho, que eu não tenho essa capacidade. Eu tenho capacidade de gerenciar esse problema. Mas não, eu tenho que conversar com os institutos de ciência e tecnologia das Forças Armadas, eu tenho que conversar com as empresas. Não pode falar com as empresas. Não pode falar com as empresas. Tá bom, ok. Então vamos falar com o Instituto de Ciência e Tecnologia. Mas assim, vamos definir então o escopo, qual é o foco, porque até lá não tinha o foco. Em nova defesa, desenvolver tecnologia para a defesa. E teve uma grande reunião no BNDES, workshops, e teve um workshop na área de defesa. Workshop, o pessoal falando, mas cada um falava uma coisa, satélites, mísseis hipersônicos, não sei o quê. Eu falei, não, gente, olha só, as Forças Armadas pediram 440 bilhões para fazer os projetos estratégicos. Esse projeto estratégico tem um montão de tecnologia que a gente não domina. Tem que pedir permissão para os outros para fazer isso. Isso aí, nos próximos 20 anos, não vai ter mais dinheiro para fazer mais nada além disso. Então, o foco deve ser isso. Aí, encerrou-se a reunião, grande plenário. Eu não era o relator desse grupo, falou um cara relator no grupo. O cara relator, não, está difícil, não tem nada na defesa, a gente não sabe como definir, não sei o quê. Aí eu não resisti, falei, não, discordo. Estou sempre assim. Aí você discorda? Sim. Eu falei, o foco tem o PAED, que é a coisa concreta que as Forças Armadas querem. Aí um daquelas personagens, não, o que é PAED? Eu não sabia o que era PAED. O cara que estava cuidando da área de defesa. Mas não, pior que isso.
um representante das Forças Armadas lá, oficial general, não vou dizer qual a força, fez a seguinte declaração: as Forças Armadas já dominam todas as tecnologias necessárias para o país. Eu acho que ele não falou em nome do país, mais ou menos falou uma coisa que não devia ter falado, mas ele falou. Aí eu cheguei perto do representante do Ministério da Defesa e falei, puxa, não é possível. É isso que precisa. Mas, não dá, a gente não pode, tem que seguir esse caminho aqui que já foi traçado. Aí, olha só como é que é feita as coisas no Brasil. Estou dizendo isso porque eu participei, vocês têm que saber. Defina quais são as tecnologias. Defina quais são as tecnologias que devem ser no nova defesa. Eu sentei, 5 minutos eu defini. Falei, bom, já que não tem isso, vou definir. Eu defini. Né? Sistema de comando e controle, armas inteligentes, veículos não tripulados. Okay? Falei, bom, isso aí pelo menos vai ter alguma utilidade na coisa. 2 desses estão aqui ainda. Né? Bom, continua. Então, eu falei assim, bom, aí eu peguei um breakdown, peguei os sistemas que tem nessas áreas, fiz um breakdown assim, de subsistemas disso aí, mandei para os ICTs das Forças Armadas, pedi para eles disserem quais são os componentes aqui que eles achavam que era importante, veio uma lista de uns 100 componentes. Organizei aquele troço todo, mas eu falei assim, bom, ok, com a primeira aproximação está bom. Agora, eu quero ir lá sentar com eles. Eu quero ir lá no CTA, eu quero ir no CETEX, eu quero ir no IPQM, eu quero conversar com as pessoas, eu quero saber exatamente por que é isso. Não pode. Proibido. Bom, aí eles falaram o seguinte, bom, você é que vai definir. Eu falei assim, não, peraí. Peço demissão. Não vou fazer isso. Foi o que aconteceu. Mas essa lista que foi feita lá foi basicamente a que foi feita. Agora vamos ver o resultado. Tá? O resultado dessa história. Inova Aerodefesa. Situação em agosto de 2014. Isso aí foi feito pelo representante do BNDES, que eu chamei para dar uma palestra lá no IME. Eu estava no IME fazendo um período no IME, nesse período, 6 meses lá no IME. E minha tarefa era organizar sessões lá, eventos. Okay? Bom, quando foi ver, aqui está os 8 bilhões que foram depois de passar por um crivo danado. Foi 13 bilhões o pedido. Aqui, 13 bilhões de demanda. Naquela época, a Dilma tinha colocado 500 bilhões no BNDES. Tinha dinheiro. Não era por falta de dinheiro. Não? 13 bilhões, fizeram uma pente fino, saiu com 8,4 bilhões. Aí ele me explicou o que aconteceu. Tá? A maioria disso aqui era um empréstimo, crédito. Aí o cara pediu um crédito X, 200 milhões, 300 milhões. Aí o BNDES falou assim, ok, 200 milhões, garantias. Aí o cara, não, isso aqui é para a segurança nacional. É para a segurança nacional, garantia é o Estado. Tá bom. Vamos oficiar o Ministério da Defesa para dizer se aquilo interessa a segurança nacional. Bom, o resultado está aqui. O que saiu de interesse do Ministério da Defesa. Isso aqui mesmo foi da Embraer, né? Isso aqui foi da Embraer, coisa assim mais... Bom, esses aqui, depois, isso aqui estava previsto, mas isso foi realizado. Foi menos que isso, na realidade. Então, poderíamos ter investido 13 bilhões de reais para desenvolver tecnologias que seriam interessantes e importantes para os projetos estratégicos das Forças Armadas. Isso há 11 anos atrás. E perdemos por quê? Não tem base conceitual, não entende qual é o problema. Está entendendo por que base conceitual é importante? Se o cara não sabe para onde quer ir, todo o caminho vai estar errado. Não tem como dar certo. Bom, conclusões. Vou pular isso aqui. A maioria das desistências deve ser a limitação dos recursos não reembolsáveis. Ok? Sim. A pessoa queria dinheiro, é fundo perdido. Lógico, mas na defesa é assim que funciona. É o normal. Né? Entretanto, a falta de perspectiva de encomendas inibiu a apresentação de demanda de recursos reembolsáveis. Okay? Aí, olha o modelo ideal. Para os projetos prioritários, seria a contratação de encomendas tecnológicas, prevendo compra de lotes pilotos. O que era feito na década de 60 e 80? Não era exatamente isso? Eu não consegui, eu era o responsável pelo troço, as pessoas não me ouviam. Não queriam saber. O responsável pelo projeto era uma pessoa, ok, de uma universidade,
que tinha feito um projeto na área de açucareira e quis adotar a mesma metodologia. Eu falei que não vai funcionar. Não é assim na defesa. Aí você vê assim, a área de semicondutores, por exemplo, na defesa eram milhares de componentes. O cara queria que eu fizesse isso. Na área de TI, era um só, era monitores, uma coisa assim. Era um produto só. Na defesa, o cara não entendia o que são milhares. Então, quando eu estou dizendo que eu tenho assim, dúvidas sobre se a nossa nova política industrial vai funcionar, é por aí. Né? Agora eu vou falar, então, como é que o resto do mundo resolve esse problema. Não acredita em mim. Okay? Olha o que os outros fazem. É bom a gente aprender com os outros. Né? Eles erraram para a beça até chegar a esse ponto. Sim, está acabando. Aqui eu botei onde está a instituição pendurada, a que cuida da logística e defesa. Primeiro escalão, presidente, segundo escalão, ministro, terceiro escalão, secretário. Tá? Então, lá, França, ministro. Reino Unido, ministro. Suécia, ministro. Israel, ministro. Alemanha, ministro. Canadá, ministro. Holanda, ministro. Índia, ministro. Vamos seguir aqui. Austrália, ministro. A Espanha está no secretário lá. Itália, ministro. E a Turquia está no presidente. Tão importante que ele botou lá. Aliás, a Turquia tem uma enorme base industrial. Todo mundo está vendo isso, né? Mas não é por acaso. Vamos ver o caso do Brasil. São cerca de 17 órgãos. Comandos do Exército da Marinha, Estados-Maiores do Exército da Marinha, comandos, diretorias do Departamento Geral das Forças Armadas, FINEP e BNDES. São cerca de 17, quando eu estou falando de 17 órgãos, eu estou falando de 17 autoridades do nível oficial general 4 estrelas ou equivalente. Bom, existe um princípio básico da gestão que é o seguinte, é o tripé da gestão. Primeiro, para resolver qualquer problema, desde o botiquim até um país, você tem que ter alguém que seja responsável pela solução do problema. Então, o primeiro requisito o primeiro pé do banquinho é responsabilidade. Alguém que vai dizer, esse CPF aqui é o cara que vai resolver o problema. Bom, evidentemente, para resolver o problema, essa pessoa tem que ter recurso, tem que ter autoridade, tem que ter dinheiro e tem que ter caneta na mão para resolver as coisas. Segundo requisito, pezinho do banquinho é autoridade. E o terceiro é imputabilidade, accountability. A pessoa não pode ter autoridade sem se responder pelo que ele faz e pelo que ele não faz. Se você não tiver esse tripé, e esse tripé não existe de uma maneira geral no Brasil, você vai desperdiçar dinheiro à beça. As pessoas fazem coisas e fica por isso mesmo. Bom, problemas identificados, então. Disfuncionalidade das instituições brasileiras para cuidar da logística, que resulta em ineficácia e ineficiência, né? Falta um dos instrumentos de defesa. Indefinição de qual instância do poder político deve emanar as orientações sobre as contingências, os objetivos, prioridades para o preparo da defesa. E não só isso, o compromisso com a alocação dos recursos orçamentários compatíveis com esses objetivos. Não adianta botar objetivo sem ter o recurso. Omissão ou despreparo do poder político em todos os níveis para conceber e implementar a política de defesa. Falta de legislação que permita ao Estado desenvolver e sustentar empresas estratégias de defesa. Isso estava na Constituição do Brasil. Em 1995, teve a emenda constitucional número 6, que tirou o artigo 171 da Constituição, que permitia ao Estado privilegiar empresas estratégicas, na defesa e em outros setores. Então, Nova República. Não tinha um projeto de país. Bom, agora, terminando, né? Agora vamos. Se eu disse qual é o problema, eu tenho que dar a solução. Né? Bom, eu vou ter alguns pré-requisitos. Tá? A solução depende de alguns pré-requisitos. Primeiro, existência de vontade política para resolver o problema. Ok? Se não tiver vontade política, não adianta. A gente falar aqui vai ficar esperneando, não vai acontecer nada. Reorganização do sistema de defesa com a separação das funções de operação de combate e logística de defesa em duas instituições distintas, como o resto do mundo. Profissionalizada com atividades diferentes. Em situações de paz, prioridade em termos de alocações orçamentárias deverá ser para a BLD. Nas decisões para empregar o dinheiro, você tem que olhar a consequência daquilo para a base industrial, para o desenvolvimento de tecnologia. Os recursos orçamentários necessários são compatíveis com os objetivos a serem estabelecidos. Okay? Evidentemente, você tem pouco recurso, não adianta botar objetivos enormes. Você vai perder.
Você vai começar uma coisa e não vai terminar. Você vai gastar mais dinheiro do que seria necessário, você vai piorar o problema. Em situação de paz, isso normalmente implica em que as quantidades adquiridas sejam pequenas. E o outro motivo é que o sistema ficou obsoleto muito rapidamente. Aquilo, na Segunda Guerra Mundial, nós não usamos nenhum sistema que a gente tinha adquirido aqui no Brasil. Foi tudo novo. Então, objetivos. Definição, priorização e estabelecimento de metas e prazos para alcançar objetivos intermediários para a capacidade operacional de combate, missões para as Forças Armadas, em termos de ataque, e de logística e defesa, em termos de setores industriais e tecnológicos a serem desenvolvidos e sustentados. Definição, priorização e estabelecimento de metas e prazos para alcançar objetivos subordinados, em termos de unidades militares combatentes, produtos de defesa, tecnologias críticas e capacidade industrial. Bom, forma de execução. Basicamente o que nós fizemos no passado. Né? Contratação de encomendas tecnológicas para o desenvolvimento de tecnologias críticas para os produtos de defesa prioritários, aqueles que são mais cerceados, aqueles que são críticos. Isso estava no Inova Defesa. No Inova Defesa, dos 100 componentes que a gente levantou lá, esses 100 componentes eram cerceados e eram críticos. Para esses setores que eu mencionei aí. Tá? Contratação de encomendas tecnológicas para o desenvolvimento de protótipos de produtos de defesa prioritários. Contratação de cabeça de série de protótipos anteriormente aprovados em exaustivos testes, né? Da respectiva capacidade fabril nas empresas selecionadas. Você tem que criar aquela base industrial ali, você tem o produto e a base industrial, mesmo necessariamente terá que ser em pequena escala no Brasil. Pode ser mais cara a unidade? Mas paciência, nós não temos dinheiro para fazer muita coisa. Submissão desses produtos de defesa a processo rigoroso de avaliação operacional, de forma a detectar falhas, possibilidade de melhorias e levantar informações para otimizar emprego. Colocação desses PRODs em efetivo uso em unidades combatentes para serem utilizados em treinamentos, desenvolvimento de tática e doutrina de emprego, identificação de problemas técnicos de apoio logístico e possibilidade de aprimoramento. Contratação de atualizações sucessivas do produto de defesa para sanar dificuldades logísticas, porque obsolescência ou cerceamento de acesso a componentes, isso é uma realidade. Os componentes ficam obsoletos rapidamente, você tem que estar constantemente em atualização, gerando novas versões do produto. E, finalmente, atribuição de atividade de manutenção de segundo e terceiro escalões a empresas fabricantes, como forma de garantir a disponibilidade do material e gerar recursos financeiros para a sustentação da empresa e manutenção da sua mão de obra qualificada. E repetir o ciclo. Bom, fim da apresentação. Obrigado pela atenção.